tem como título A Pesca Maravilhosa, do versículo 1 ao 11. Lucas 5, do versículo 1 ao 11. A Pesca Maravilhosa, quando você vai achando, eu já vou orando, né? Senhor nosso Deus e Pai, neste momento, nós ouvimos aqui, meu Pai, os irmãos cantarem hinos, meu Pai, que alegraram o nosso coração, a presença do Senhor, Pai. Nós sentimos a presença do Senhor nos hinos aqui entoados, que os irmãos cantaram, louvaram. Ó Deus, agora é o momento da Tua Palavra, usa-me conforme a Tua vontade, para que a Tua Palavra, meu Pai, seja revelada aos nossos corações, de acordo com esse trecho que nós tanto conhecemos, ó Pai, que tem por título A Pesca Maravilhosa, do Evangelho segundo São Lucas, capítulo 5. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Se você pudesse colocar os seus pés, só para a gente ler, depois você pode se sentar. Lucas 5, 1 diante diz assim: Aconteceu que, ao apertar a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pico. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois, à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E, arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Amém. Podemos assentar. Irmãos, esse trecho, ele é conhecido por nós, né? E tem por título, na minha Bíblia, não sei como está na sua, né? A Pesca Maravilhosa. E nós observamos aqui que Jesus, ele, daquele barco que foi afastado da praia, ele ensinava, né? Ele pregava ali às multidões, porque as pessoas, elas tinham aquele anseio por ouvir, né, a palavra de Deus. Elas queriam ouvir ali a palavra do Senhor. Então Jesus, sabendo disso, ele já logo falando, né, como está aqui no versículo, ó, ele viu 2 barcos, né, junto à praia, verso 2, do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em verso 3, dos barcos que eram de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Então Jesus, ele vendo que aquela grande multidão ali, multidões de pessoas estavam ali para ouvi-lo, ele logo já procurou um modo ali de estar em um local mais adequado para estar pregando a todas as pessoas. Então a primeira coisa que a gente aprende aqui é que nós também precisamos de estar sempre procurando um meio, uma maneira de estar pregando a palavra de Deus às pessoas, porque as pessoas, elas precisam de ouvir a palavra de Deus, não é? É uma necessidade que elas têm de ouvir a palavra de Deus, e nós temos a palavra do Senhor para pregarmos ela. Então precisamos de aprender com Jesus isso. Primeira coisa que ele fez, ele estava de olho ali naqueles homens que haviam pescado durante toda a noite e pescaram nada. Eles haviam pescado durante toda a noite e não apanharam nada.
Jesus pregando as multidões, mas com certeza Jesus estava de olho neles que estavam ali, como fala o versículo, né? Lavando as redes. Por que eles estavam lavando as redes? Porque as pessoas, quando pescavam, elas tinham que lavar as redes, estender as redes, né? E lavá-las para deixar as redes preparadas ali para a outra pesca, não é? Então Jesus ele estava pregando as multidões e observando. Eu creio que eles nem imaginavam o que Jesus faria logo na sequência, porque às vezes a gente não imagina o que Deus vai fazer, não é? Nós assim somos muito tomados, consumidos pelas coisas que nos acontecem, e às vezes a gente está com um milagre perto da gente ou diante da gente, mas às vezes a gente não vê, porque às vezes não dá um sinal ali, né? Olha, Jesus estava pregando, eles estavam lavando as redes, era um cenário, né, em que eles estavam se preparando para voltar novamente durante a noite ao mar para pescar. E com certeza eles estavam tristes, porque eles haviam trabalhado toda noite e não conseguiram nada. O mar não estava para peixe, não é? E acontece, nem sempre a pessoa, né, vai obter êxito no seu trabalho. Isso é uma coisa que acontece. Com certeza eles, quando iam para o mar, eles iam com fé, não é? Eles iam com aquela expectativa, a expectativa que todo trabalhador tem, né? De quando vai trabalhar, vai obter sucesso, vai obter, né, ali o objetivo dele vai ser alcançado. Ele vai obter o que ele espera daquele trabalho, mas nem sempre as coisas cooperam. Às vezes é o tempo, né? Às vezes é a situação, às vezes é a circunstância. Então nessa noite que eles trabalhavam, eles não pegaram nada. E Jesus ali pregando. Primeiro, o que Jesus fez? Pregou as multidões. Porque as multidões, aquele grupo grande de pessoas precisava de ouvir a palavra. Sedento, não é? E aí olha só que interessante isso. Verso 4. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao lado e lançai as vossas redes para pescar. Aí Pedro respondeu para ele, né? Mestre, havendo trabalhado toda a noite, não apanhamos nada, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Então, irmãos, às vezes é assim com a gente. Às vezes a gente passa durante um período da vida, pode ser um dia, pode ser... Aqui foi uma pesca que eles não tiveram sucesso nela, né? Mas isso pode acontecer durante um período. Talvez a pessoa no trabalho dela não está conseguindo aquele êxito que ela, né, quer, que ela almeja. Isso pode acontecer. É como fala lá o Salmo 30, né? O choro pode durar uma noite. Essa noite lá para alguns pode ser um tempo. Pode ser um ano, pode ser uma semana, pode ser, né, um tempo de sofrimento. Mas para Deus nós sabemos que não tem sofrimento infindável. Ele bota fim no sofrimento, na dificuldade, no problema. E Pedro aqui, a primeira coisa que ele disse ao mestre é: Senhor, nós trabalhamos toda a noite e nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Então, ontem eu estava conversando com uma pessoa. Conversa vai, conversa vem. Eu estava fazendo um trabalho lá, a pessoa perto de mim conversando comigo, inclusive um trabalho para essa pessoa. Aí ela disse assim para mim: no ano de 2005, 2004, alguma coisa assim, né? Mais ou menos por aí, 2006, alguma coisa nessa data aí. Ela disse que um homem de fora veio ao meu açúcar,
estava pregando e ela foi nesse evento, né? E o homem pediu uma oferta, mas segundo ela, uma oferta adequada, né? Foi uma coisa, ou até mesmo era o valor, me parece que para a época ela me falou que era alto, né? Era o dinheiro que ela tinha recebido, uma das parcelas do seguro-desemprego, me parece, uma coisa assim, alguma coisa nesse sentido. E ele pediu aquele valor. Ele não pediu para ela, ele pediu para as pessoas que estavam. E ela foi e deu o dinheiro para o homem. Aí ele ministrou para algumas pessoas e disse assim: olha, daqui a 7 dias você vai receber uma bênção na sua vida. Deus vai fazer algo. Ela estava me contando que daquele dia que ele falou, né, ao 7º dia, no 7º dia exatamente, ela mudou de emprego. Foi divisor de águas na vida dela. Irmãos, nós não pregamos aqui coisas loucas, uma fé desequilibrada que, né, faz desafio financeiro para lá e para cá, até porque nós não cremos nisso nesse sentido, descontroladamente. Mas existe a fé, como ela testemunhou para mim. Eu criei e eu recebi. Hoje eu tenho isso tudo que você está vendo aqui, começou por lá, né? E hoje essa pessoa, ela é patroa, ela era uma funcionária de um salário mínimo a época que aconteceu isso. Não estou falando que isso vai acontecer com a sua vida, certo? Não é nesse sentido, mas Deus faz com cada um aquilo que cada um precisa que seja feito. Deus é poderoso, né? Mas é necessário fé. E às vezes a fé é algo contra a lógica. Contra a lógica. Senhor, nós já trabalhamos a noite toda. Ainda tinha essa questão, parece que do dia, né? Porque naquela localidade ali, me parece que era esse trabalho exercido à noite. E aqui no caso foi, pelo que me parece, durante o dia. Parece mesmo durante o dia. Não é? Tem alguma coisa falando? Não, olha bem. Então, Jesus ali, ele estava para contrariar a lógica. O mar não estava para peixe e não era a hora adequada para se pescar. Duas questões. Mas o nosso Deus, ele depende do tempo? Não. Ele depende das circunstâncias. A economia está abalada no país, e às vezes pode estar, né? Pode estar. Pode ter um problema. Pode, às vezes, o momento financeiro e econômico do país não ser favorável para um determinado investimento. Muitas coisas podem ser contrárias, como no caso desse momento ali, a pesca era contrária, o horário era contrário e também o mar não estava para peixe. Que se for lá no verso de número 4, lá, capítulo 4, de número 42, o verso, né, que fala que quando que Jesus ora em solicitude ao amanhecer, aí de acordo com o texto, vai decorrendo, fala que esse fato possivelmente foi de dia, durante o dia, né? Que a pesca que ele falou para eles que foi fazer, vai lá agora. Vai agora. Então, eles não imaginavam o que aconteceria na sequência da pregação para as multidões. E às vezes você está fazendo a obra de Deus, você, de repente, a gente é muito assim, natural, às vezes não natural no sentido de ser homem natural. Nós somos espirituais, porém às vezes nós ficamos tão em contato, tanto em contato com o mundo físico, que nós ficamos assim meio físicos demais também. Esquecemos o lado espiritual da coisa. Desacreditáveis. Isso, a gente fica desacreditado de alguma coisa, a gente fica tomado pela situação. Nossa, dificuldade, o que a gente vai fazer agora, a situação, né? Porque quem poderia fazer algo por eles ali? Ninguém, nesse sentido. Então, quando chega
a ponto de nós não podermos fazer nada, é que Deus entra. Às vezes, na hora que a gente pensa assim, mas agora o barco vai afundar mesmo, vai a pique mesmo, porque tem gente que sai da situação não. Nós estamos pelejando até agora, chegou esse ponto. Às vezes alguém diz, é só Deus, não é? Mas nós precisamos de acreditar, porque Pedro ali, embora ele deu uma palavra assim lógica para Jesus, no final ele falou a palavra-chave, mas sob, verso 5 para o final, a tua palavra lançarei às redes. Então quando Deus dá uma palavra, não precisa de questionar não. Se Deus está te falando para fazer algo, se é Deus, não é loucura, porque tem pessoas que às vezes qualquer um que chega falando em nome de Deus, a pessoa crê e já faz. Não é nesse sentido, você tem que entender. Eu entendo o seguinte: quem tem o Espírito Santo vai entender quando Deus está falando. E se errar, Deus vai ter misericórdia para poder não deixar ele assim se atrapalhar com aquela palavra que ele recebeu achando que era de Deus, ou naufragar naquela palavra. Porque às vezes nós podemos, por um momento, ser enganados. Por um momento isso pode acontecer. Porque nós não somos, como que eu vou dizer, 100% assim, espirituais, a ponto de saber, na hora, no estalo, o que é de Deus e o que não é. A gente tem que ter cuidado com isso. Mais uma vez, e mais uma prova de revelação que Pedro reconheceu a autoridade de Jesus Cristo, porque ele o chamou de mestre do cima e ouviu e acatou a ordem dele. Eu vou sim, porque você está mandando. Ou seja, se fosse qualquer um outro, então talvez eles não iam. Exatamente. Reconheceu a ordem e a autoridade de Jesus Cristo. Exatamente. Ele, naquele momento, ele creu, não é? É lógico que tem o nosso lado humano, que nós ficamos às vezes meio descrentes, né? Mas o nosso lado espiritual nos faz obedecer, né? Por mais que a gente não queira, mas o Espírito Santo, ele testifica com aquilo, não. É o Pai que está mandando. Vai. E ele vendo com a autoridade, com sabedoria que o mestre que pregava lá para os povos que estavam ali, ouvindo assim, rapaz, esse homem que prega de uma forma bem diferente, esse homem tem sabedoria, e ele vem aqui agora e fala que é para mim que voltar de novo lá no mar, eu vou. Exatamente, quer dizer, eles sabiam, boa colocação do irmão, de quem eles estavam ouvindo. Isso que determinou, não era qualquer um. Não era qualquer um. Então, de acordo com o que o irmão falou aí, tem uma aplicação para nós também. Nós temos que saber de quem a gente está ouvindo. Essa é a questão. Havia um mestre aqui. Não era o mestre que estava fazendo milagre de fazer aparecer prata, ouro para eles, não era essa a questão. Mas eles já vinham vendo, no começo do ministério deles ali, né? Eles já vinham vendo que Jesus era diferente. Né? Então Pedro, ele teve essa revelação de sob a palavra do Senhor, ele lançar as redes. Então não tenha medo, porque às vezes nós somos tomados pelo medo, pelas circunstâncias. Não, se não aconteceu até hoje, não vai acontecer não. Tudo tem a hora certa. Na hora certa, Deus faz o milagre. Não deixa o medo te consumir. Não deixa qualquer outra coisa que não seja a palavra de Deus te consumir. Certo? Porque o que nós temos que ouvir e tomar para a nossa vida é o que está escrito na palavra de Deus. Certo? E a gente tem que ter fé, porque não é porque a gente está carregando cruz, a gente não vai ser abençoado de uma hora ou outra pelo Senhor. Não, com certeza o Senhor quer nos abençoar também. Então, Deus falando, se é Ele que falou, não deixe de lançar as redes, não tenha medo, porque se Deus falou, você pensa bem quando eles foram para o mar alto, para as águas profundas. Olha só, esse mar alto aqui,
eram as águas profundas. Jesus falou: vá para as águas profundas, ou seja, porque é lá que vai acontecer o milagre. E quando eles estavam indo, Deus é tão poderoso que eu creio que Jesus já estava dando ali ordem àqueles peixes para se aglomerarem ali perto do barco, onde o barco ele ia parar, para que eles lançassem as redes e ali os peixes seriam pegos e o milagre ia acontecer. Eu já fui pastor 10 vezes, eu já tentei 30 vezes, eu já tentei 50 vezes. E não é que Deus não estava com você, por algum motivo não aconteceu. A gente não sabe explicar. Às vezes, nas vezes que você foi, faltou fé. Nas vezes que você foi, por algum motivo Deus não quis fazer. Mas quando Deus manda, a natureza que Deus criou obedece a Deus. Você vê que Deus, quando Ele deu ordem a um grande peixe para engolir Jonas, um peixe grande apareceu e tragou Jonas. O mesmo Deus que deu a ordem para o peixe tragar, deu a ordem depois que Jonas, o profeta, se arrependeu, deu a ordem para ele vomitar, e assim o grande peixe fez, e Jonas foi para Nínive pregar a palavra de Deus. Amém. Então a natureza, ela obedece. Quando Jesus, olha só para ver a minha memória aqui agora, quando Jesus estava no barco com eles, Jesus deu uma ordem para o mar e para o vento, e eles obedeceram a Jesus, porque quem manda no vento, quem manda no mar, quem manda nos peixes do mar, quem manda nos animais da terra, em toda a criação é Deus. Quando Deus fala, até o diabo tem que obedecer, porque a ordem de Deus, até os demônios têm que obedecer. Então é a autoridade de Deus. Quando Deus está falando: meu filho, vai que é a hora certa, pode ir, que Ele vai te exaltar, Ele vai te abençoar. E eles tiveram que até chamar os outros companheiros, porque eles pegaram uma grande quantidade de peixes, a ponto da rede começar a se rasgar, porque era ali uma grande quantidade de peixes. Então o milagre, às vezes, ele é tão grande que a gente tem que chamar outras pessoas para nos ajudar a tomar posse ali daquele milagre. Imagina eles tirando as redes ali, os barcos, aquele barco ali, ele foi quase a pique, quase afundou. Por quê? Porque foi grande o milagre. E eles ficaram ali apoderados, ali, tomados por um grande, creio eu, temor. Eles ficaram admirados, porque foi uma coisa espantosa. O que Deus faz gera temor na gente. Quando Deus manifesta, apodera do povo o temor, um assombro. A gente fica perplexo, porque é o poder de Deus. E quando Deus age, não tem como não falar que não foi Deus, porque Deus, todo mundo vai reconhecer. Então, quando Deus mandar nos fazer algo, vamos fazer, porque Ele quer ser engrandecido através da sua vida. Você só precisa de obedecer. Se você obedecer, o milagre vai acontecer, Deus vai ser exaltado, Deus vai ser glorificado, e você também vai ser abençoado. De repente você foi até envergonhado por um tempo da sua vida, porque às vezes isso acontece, né? Às vezes a gente tenta, a gente fica até meio com vergonha, né? Não foi o caso deles aqui, não chegou a esse ponto, mas eu estou dando aqui uma ideia, estou trazendo algo, a mensagem. Às vezes a pessoa tenta, que às vezes até ela pensa: estou quase desistindo. Eu já tentei de todas as formas, eu usei todos os recursos, tudo que eu podia ter usado, eu usei e não deu certo. Não é? Mas, sob a palavra do Senhor, as coisas acontecem. Essa é a questão. Então vamos estar atentos espiritualmente, com a opção espiritual, com o que Deus está nos falando. Porque às vezes a gente tem a tendência também de ouvir tantas pessoas, tantas informações, mas não a voz de Deus. Nós temos que discernir a voz de Deus. O crente que discerne a voz do Pai, pelo Pai ele é guardado, livrado, abençoado. Você discerne a voz do Pai. Eu estava falando com uma pessoa, inclusive até essa própria pessoa que me falou ontem, a gente estava lá conversando, e a gente estava falando sobre isso. Às vezes as pessoas hoje no meio evangélico, isso acontece no meio evangélico. É tanta coisa, tanta assim, aparição de coisa X, coisa Y, e as pessoas às vezes ficam meio sem direção. É tanta coisa
e elas ficam sem direção. Então a questão não é tanta coisa, a questão não é muita informação, a questão é a informação de Deus, a orientação, o conselho de Deus, o que Deus manda nos fazer, né? É isso que vai fazer de nós pessoas abençoadas, né?